Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 392 e minguando até 398 dias, 10 de janeiro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. Se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Se inscrevam neste canal e sinaliza este vídeo que é muito importante. Tudo que foi dito, Deus do primeiro dia que eu comecei a gravar nesse canal do YouTube, acompanhe, é muito importante, tá? Escreve no canal, faça isso e deixará de ser essa vítima social. Extrema importância, tudo, tudo, tudo. Fazendo uma revisão aqui na minha consciência ali, eu dei uma pausa ali um pouco, eu sempre tenho costume de gravar 4, né, nesse tempo eu vou gravar 5, né, um pouco, até mais 5 para dar finalidade com esse subtítulo, mas aí eu estava revisando a minha consciência, o quanto que esse blog estudo, esse blog diário, Deus que tudo que foi produzido, quanto ele foi produtivo, ainda mais depois que eu fiz eh, essa leitura fazendo uma comparação da Bíblia significativa com a Bíblia original de Deus, né, sobre a palavra da vida, na nossa conscientização sobre o nosso corpo interior, permitindo que nós dá uma coisa boa para o relacionamento social e fazendo uma reedificação de tudo o que foram dito, Deus do princípio, na minha consciência, é só uma satisfação, uma alegria, uma riqueza realmente enorme, né, que a gente vê o quanto Deus estão servindo essa nova sociedade com sinceridade, com alegria no coração, né, de uma certa forma, dando isso à sociedade de todas as formas para que ela possa dar conscientizar sobre tudo. Muito bom tudo, tá? Dê um voto de confiança para você mesmo e acompanhe tudo que está sendo dito e deixe de ser essa vítima social. Eu sempre tomo expressão de dentro da sociedade para que eu possa expressar tudo de uma forma consciente e para que possamos tomar consciência entre uma coisa e outra. Todos os dias, 19 horas, eu deixo na plataforma do YouTube um blog diário, uma página para que vocês possam estar acompanhando tudo que está sendo dito sobre uma coisa e outras, tá? Faça isso e deixe de ser essa vítima social. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog anterior para que vocês possam estar acompanhando e também vou deixar na descrição do vídeo a abertura da cumplicidade do marido, da cumplicidade de Cristo e da cumplicidade da postura política e cumplicidade, sendo essa a 60ª parte, né, do amor incondicional de Deus e sendo a 14ª no que se refere à postura política e cumplicidade. Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social. Depois que nós fizemos aquela leitura, não vamos voltar nela não, porque está lá, né, no blog anterior, sobre a postura política, sobre o capítulo 3 de Gênesis, né, com as 2 tradução, a original e a da Bíblia significativa, né, colocando ali a fauna, a flora, a Bíblia significativa tem 5 elementos da natureza. Tem a astronomia, astrologia, fauna, flora e numerologia, certo? Estou, né, conscientizando sobre isso na minha consciência, começando a falar correto agora. Mas aí se você está acompanhando as dificuldades, os erros, né, as pronúncias, tudo, você vai entender. Se você vê tudo, vai ver como esse blog está evoluindo. A ideia
sempre foi essa, evoluir dentro do blog diário, conjunto com a consciência que tem dentro da sociedade, para que todos nós atingimos uma consciência única consciência de Deus e de Cristo, né, dentro de Cristo, para nós atingirmos uma consciência única. Isso é um processo, entenda isso. Vamos entrar entendendo o que foi dito no contexto anterior, se vocês não viu, veja, é importante, e vamos entrar nesse contexto agora para a gente selar esse, amor incondicional de Deus, certo? E com todos os subtítulos, sendo cumplicidade do marido, cumplicidade de Cristo e agora, e já nesse aqui, que está sendo dito agora, postura política e cumplicidade. Vamos lá. Os judeus era encarnado. Isto sim, quando eles assentavam no lugar de Deus para instruir a humanidade. Porém, alguns destes, e que se diz ortodoxo, eles desencarnaram para fazer trabalho social pelo anticristo. E os que fizeram, eles geraram intolerância, e os que ficaram, eles geraram intolerância religiosa pela sua própria emoção. Imagine que a realidade de um corpo único no espaço único é igual à de todos os outros corpos. E quando uma, quando essa realidade for apenas uma, esta mesma vai perder da realidade dos outros, e que sejam todos. Esses ideais provoca uma intolerância religiosa de um ser consciente em seu espaço único, formando uma rebelião contra Cristo e da mesma forma pela sua ignorância religiosa. E sendo isto, explica as posturas políticas e sociais de vossas próprias consciências. Esse contexto ficou muito interessante, porém estou tendo uma dificuldade para ler ele, porque eu vejo aqui que ele faltou muita pontuação, muitas coisas que veio de uma forma complexa, né? Porque hoje eu não tenho essas condições de trabalhar no tempo, eu sou pai de família, né? Tenho 3 empregos, sou pai de família, eu trabalho fora, né, para a minha empresa, e tem esse trabalho social, né? Aí esse tempo fica curto. Quando você não tem dinheiro para financiar o tempo, você se doa, você se entrega o seu corpo. Aí vai vir essa forma mesmo. O erro, você vai vendo a falha do homem, certo? Porque aqui o dinheiro não pode comprar nada, não. O que nós temos aqui é só uma consciência trabalhando dentro da sociedade de todas as formas, tentando fazer o melhor no conceito, no que se podemos dizer, né, dessa consciência. Fazer o melhor sobre o conceito dessa consciência, ok? Vamos lá. O judeu encarnado, né? Os judeus, ele estava encarnado. O que que significa judeu? São os corpos, só corpo. Tudo que é corpo, mulher, corpo, judeu, a mesma coisa. Todos os corpos são judeus. Pronto, acabou. Aí existe aquela ideia de estão encarnado. A ideia encarnada é o quê? É como a pessoa estiver cega de entendimento espiritual sobre o relacionamento social, eles vai focar somente na vida deles mesmos. Quando os judeus encarnados estavam, né, naqueles tempos profetizando, eles profetizavam no lugar de Deus. Mas aí veio com esses movimentos do ato, criaram um relacionamento social, uma espiritualidade do relacionamento social negado e a positivo. Os judeus verdadeiros começaram a trabalhar na espiritualidade do relacionamento social, mas os judeus falsos, eles continuam encarnados, né? Como se a palavra da vida, né, fosse tudo para ele, por exemplo, né? Porque ele não entendeu o processo da unificação. Lembrando que quando você está na presença do corpo, gerando essa consciência do corpo interior, no meio da Guerra Fria, nunca vai dar certo.
Aí eles vai negar o relacionamento social por essa origem que é dele, mas aí ele também não vai saber que isso é uma negação, ele vai ter um bom senso. Quando ele usa essa ideia de equilibrar emocionalmente, ele ainda consegue criar uma espiritualidade boa e relacionar bem essa sociedade. Mas aí é muito complexo, porque a sociedade vai provocar neles medo, e esses medos vai fazer eles ter uma reação negada sobre os conceitos sociais, sobre tudo que está dentro da sociedade, porque ele vai relacionar a sociedade tudo de uma vez e vai começar a criar conflito entre um relacionamento e outro. Ah, meu pai é isso, ah, meu colega é isso, aquele outro, e tudo, julgando as pessoas, certo? Pelo aqueles conceitos que ele tem emocionalmente. Quando ele, igual eu tenho dito, quando ele tem um equilíbrio dessas emoções, consegue fazer bem isso no seu espaço, ainda ele consegue ser justo. Mas é muito raro aparecer esses tipos de pessoa com a sociedade bem complexa, igual está no dia de hoje, ok? Vamos fazer a continuação, certo? A expressão livre, eu já dei a expressão livre, não vou fazer a releitura desse título, em parte, né, até então. Vamos pegar a continuação do contexto. Aí se vocês não compreenderam, volta ao texto, ok? E faz essa leitura em par, e faz essa conscientização em parte. E nesta causa vamos classificar todos os corpos como judeus, né? Classifica todos os corpos como judeus, sendo que a ideologia judeus vai explicar a traição, e sendo de vossas próprias consciências, ou da consciência cristã. Consciência cristã, ou seja, né, cristianismo, né, a força da união, é, anticristo consciente, o anticristo inconsciente, ok? E de forma que a negação de vossas consciências é a aceitação de Cristo. Né? Quando você nega a sua consciência do corpo interior, você está aceitando um trabalho social, fazer relacionamento sobre o trabalho social, sobre este ideia que tem dentro do Cristo, da unificação. Aí, igual eu estou dizendo, existe consciente e inconsciente. Os inconscientes, ele vai querer dar vida para esse corpo emocional no meio da Guerra Fria, vai sofrer pressão da sociedade e essa própria sociedade vai fazer ele cometer erro. Porque ele não vai ter ciência dessa unificação, por exemplo, vai estar inconsciente, então ele vai forçar a sua consciência do corpo interior a errar, ele vai ficar oprimido dentro do corpo, ok? E sendo e sendo a aceitação de vossas consciências, é a aceitação de vossas próprias consciências. E sendo a aceitação de vossas consciências, é a aceitação de vossas própria consciência. E de forma que a negação de vossas consciências é a aceitação, né? Quando ele está no espaço de corpo, quando é a aceitação de vossas próprias consciências, e de forma que a negação de vossas consciências é a aceitação de Cristo na força da união, e sendo isto que prevalece para Cristo. E sendo a aceitação de vossas consciências, é a aceitação de vossas próprias consciências emocionais, e que nesta causa é também a negação das realidades de todos os outros corpos que estejam na sua face na sua fase evolutiva de Cristo. Esse contexto aqui sendo a aceitação de vossas próprias, tudo que cai dentro do relacionamento social, tirando a nossa consciência interior, quando as pessoas aceitam isso, de forma que a consciência interior de cada corpo vai representar a glória de um corpo comum exteriormente. Quando ele, igual essa menção que está sendo mencionada aqui, você aceitou o seu relacionamento social, automaticamente você está dando uma cobertura para essas consciências dos corpos interior, e que mais tarde, quando tudo estiver pronto, essa consciência do corpo interior, ela vai renascer para a sociedade. Então, se você fizer essa aceitação de um corpo ou outro, o cara está pecado, parar de predejar a pessoa e fazer um com ele. Fazer um não é você comportar que nem ele, fumar droga, não é isso não. É você aceitar ele como ele é, né?
como ele é, aceitou, tá assim, a sociedade fez ele não tem culpa, é apenas uma vítima. Olhou desse jeito, você já está ali, ó, ampliando ele, fazendo aquela proteção da consciência interior, porque mais tarde ela vai renascer para a nova sociedade de Deus, ela vai ter consciência daquilo que Deus vai trabalhar e para que todos os outros corpos renasça essa consciência, ok? E para entendermos isto, vamos entender a expressão judeus de todas as formas. Judeus vai do nome Judas, o traidor. Esta traição, ela pode ser desencarnada de vossas próprias consciências, e que nesta causa ele nega a si mesmo por causa de outro que precisam desta alienação. 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 Eu não entendi essa expressão, mas alienação. Vamos colocar essa expressão, alienação de Cristo, alinhado, né? Uma alienação. Alienação de Cristo. Ou ela poderia aceitar a si mesmo e negar o Cristo. Né? Sempre quando você aceita a sua consciência do corpo interior, você dá a vida para ele, você nega o Cristo automaticamente, porque você nega toda a sociedade, porque todos nós, de uma certa forma, martirizaram o mundo, né? Sacrificamos o mundo, expressamos, negamos o mundo sobre a consciência Emmanuel, a consciência de Deus que estava sobre o corpo Adão, né, a Emmanuel, né, de uma certa forma nós destruímos nossas consciência interior sobre aquele corpo quando Deus estava habitado no corpo Adão, a consciência de Deus habitada no corpo Adão, vai entendendo isso, formando um mundo globalizado totalmente negado da consciência interior, e que isto, vou voltar aqui para a gente voltar no contexto, por causa de outro que precisa desta alienação de Cristo, ou ela poderia aceitar a si mesmo e negar a Cristo. E que nesta causa era sua consciência contra os demais consciências. Isto pode explicar a consciência habitado ou as consciências desabitado desse corpo. E sendo aqueles que estiverem habitados, são também aqueles que puxa todo para a sua própria consciência. E podendo ser isto bom ou ruim. Quando aqueles que estiver desabitados, nós estamos falando do ato consciente, que puxa ele para a sua própria consciência. Porque, vamos fazer um exemplo, né? Quando Emmanuel foi ao sacrifício, ele já automaticamente caiu no relacionamento social. Relacionamento social é representando cada corpo em específico. Aí tudo que vocês fizerem a Manuel, tudo que você fizer a Manuel, em nome de Jesus, né, que pegou o traidor ali, representando cada corpo em específico, aí você se atrai para esse corpo emocional, você se atrai para o seu corpo emocional, aí você se atrai, você cria a lei da atração, sendo uma coisa boa ou uma coisa ruim. Aí, se você quiser entender isso de uma outra forma, por exemplo, eu quero atrair uma mulher, né, um sexo. Aí, o que que eu faço? Eu vesto uma roupa, faço uma barba, fica bonitinho, né, visto uma roupa ali mais ou menos sensual, que possa se atrair. Então, eu vou estar atraindo ele para mim. De certa forma, que isso pode ser bom ou ruim. Então, Jesus, ele atraiu todos os corpos pela traição. Ele traiu, então ele traiu todos que estavam ali, todo o corpo. De forma que Jesus, ele marcaria o início do anticristo e João, ele marca um fim do anticristo, ok? Entenda isso nas suas consciências. E Emmanuel, de certa forma, ele era a consciência de Deus habitado no corpo Adão. Aí vocês entendem isso. Que tem blog diário que eu mostro que Moisés e Elias é a palavra da vida, que Emmanuel desabitou essa palavra para que o corpo Adão, né, que o corpo Adão ficasse só, ficasse, né, somente o corpo, para que quando ele fosse martirizado, a consciência Adão, né, de uma certa forma, quando a consciência Adão desabitado, ele pegasse aquele corpo vazio, de uma certa forma, e criasse uma imagem grande pela traição da consciência Adão desabitado. O corpo Adão, né, que Deus estava habitado na consciência do corpo Adão, né, sendo Emanuel, e a consciência que estava desabitado do Adão,
sendo o próprio Judas. A consciência desabitada do corpo Adão é o próprio Judas. E que do Judas geraram a traição e começou aí o anticristo, né, o judaísmo, os governos judaísmo. Aí, de uma forma que as pessoas ficou encarnado, muitos judeus ficou encarnado, muitos corpos ficou encarnado com seus corpos emocionais e negando o relacionamento social, negando o Cristo, criando um anticristo de uma forma inconsciente. Entenda isso, tudo perfeitinho, muito bonito, tudo que está sendo dito, bom para compreender e para se conscientizar de tudo. E aqueles, dando continuidade, depois que nós entendemos que pode ser uma coisa boa ou ruim, quando nós criamos a lei da atração, vamos para o próximo contexto. E aqueles que estiverem desabitados, eles puxam para consciências dos demais corpos. E dando uma ideia de desencarnado, né? E ela já vai, de uma certa forma, trazendo, ele pode fazer essa menção tanto pelo corpo físico, igual eu falei ali, pela força da atração, ou ele pode fazer isso pela força, pela espiritualidade mesmo, desencarnando o seu espírito e criando ideologia fora do seu corpo. Existem essas duas possibilidades. Geralmente, as inconsciências, ela cria uma atração pelo seu corpo físico e emocional. Você vê aí dentro da sociedade, dinheiro é mais importante, luxo, mulheres, tudo aí está dentro dessa ideia aí da rede social, de você atrair o corpo com dinheiro e sexo, né? Que tudo isso demonstra uma certa mais, demonstra a importância, criando essa atração. Entenda, tem isso de todas as formas. Os atos conscientes vai pela espiritualidade, mas eles criam essa forma. De forma que os atos conscientes eles também podem usar o seu corpo. A maioria deles usa também o seu corpo como se tivesse uma inconsciência também, da mesma forma. Entenda isso. Aqueles que estiverem desabitados, eles puxam para a consciência dos demais corpos e dando uma ideia de desencarnado e sendo uma espécie de anticristo de vossa própria consciência. Isto sim, para fazer trabalho social para os demais e sendo anticristo também sendo anticristo também é a consciência de Cristo. No tempo de Guerra Fria e não por causa da origem do corpo, né? Aqueles que vamos voltar a esse contexto de novo. Aqueles que estiverem desabitados, eles puxam para a consciência dos demais corpos e dando uma ideia de desencarnado, sendo uma espécie de anticristo de vossas próprias consciências. Isto sim, para fazer trabalho social para os demais e sendo o anticristo e, e também, sendo o anticristo, também é uma consciência de Cristo. Pontuação, né? No tempo de Guerra Fria. E não por causa da origem do corpo, e sim por causa da união de todos os corpos e chamando todos para o juízo final de conscientização e unificação de Cristo. Muito bom esse contexto, né? Tirando fora que eu não consegui fazer a pontuação, então eu desalinhei a minha expressão das minhas consciências. Vamos para o próximo contexto. E para explicar isto com mais precisão, vamos classificar a palavra judeu com um corpo que esteja ativo, da consciência interior, e outro que esteja desativo da consciência interior. O corpo que estiver ativo para sua consciência, ele vai negar a força da união. E o que estiver desativado, ele vai cair diretamente na força da união, e sendo esta a origem dos judeus. Perfeito. E que no tempo da Guerra Fria, eles vão se dividir pela glória de um corpo comum, e sendo a sua consciência desabitada de uma forma cristã, ou pela consciência da força da união, sendo este o próprio anticristo. E de forma que todos os judeus e que estiverem puxando para dentro do corpo é uma negação de Cristo, e anticristo de um corpo comum. Todos que estiverem puxando para fora do corpo é a consciência de Cristo, ou seja, uma espécie de anticristo
expressivo de nossas consciências, e de forma que a glória de um corpo comum pode ser a negação de vossas consciências. Isso pode ser negação de vossas consciências, de vossos corpos interior, para que para para se permitir de uma forma expressiva e de um conscientização de outra forma, né. Ou seja, a glória de um corpo comum, e de forma que a glória de um corpo comum pode ser a negação de vossas consciências, de vossos corpos interior, para permitir, né, para força, para formar para uma forma expressiva de conscientização de outra forma. O que que eu quero dizer? A glória de um corpo comum, você tem a glória do corpo comum. Então você, de uma certa forma, você nega a sua consciência do corpo interior, você sempre fica num relacionamento social, fazendo aquela mediação, né. Aí a glória de um corpo comum tinha uma outra parte que eu queria, pode ser a negação de vossas consciências do corpo interior para permitir uma forma expressiva. Então, sempre mantendo o relacionamento social. Aí as pessoas, a consciência do interior, ela nunca vai aparecer para o trabalho social, ele vai ficar conscientizando as pessoas dentro do relacionamento social, ok? Então, quando ele estiver no trabalho social totalmente entregue, ele vai sempre trabalhar a espiritualidade, os frutos, né, para Cristo, entregando tudo, esquecendo um pouco dessa consciência do corpo interior, para fazer trabalho diretamente dentro da sociedade, corpo e espírito, para representar o relacionamento social. E que vai, né, vou voltar aqui de novo. E de forma que a glória de um corpo comum pode ser a negação de vossas consciências, de vossos corpos interior, para permitir uma forma expressiva de conscientização de outro corpo, e que vai dividir as espécies de judeus. São o que vai dividir as espécies de judeus são a consciências, e que muitos estarão encarnado de suas próprias consciências e negando a realidade evolutiva de outros corpos, e outros que estarão desencarnado e aceitando a realidade evolutiva de outro corpo. Aceitar a realidade evolutiva de outro corpo, muito perfeito. O que que é aceitar essa realidade evolutiva de outro corpo? É vocês compreender o processo que eles estão tendo e não ficar negando isso. Porque muita gente, está encarnado, né, ele fica preso àquela ideia, querendo mudar a sociedade correta só existe na consciência dele, aí ele usa aquele emocional: "Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo", né, o Brasil não presta, sei que tem lá, o Brasil é pobre, os políticos não prestam", só criando complicidade negativa, totalmente negativa, ficando contra todos os propósitos que Deus tem para o Cristo de todas as formas, negando isso de todas as formas. Entenda isso, ok? Vou fazer o meu contexto final para encerrar esse título, né? Postura política e cumplicidade, ok? Muito interessante tudo que foi dito. Vocês acompanhem tudo e deixem de ser essa vítima social. Encerrar o amor incondicional de Deus, né? Com todo o subtítulo, cumplicidade do marido, cumplicidade de Cristo e postura política e cumplicidade, muito interessante tudo, ok? Assim eu termino este blog diário conhecendo no meu íntimo que os nossos comportamentos, eles justificam os nossos atos, mas os nossos atos, eles não justificam os nossos comportamentos, pois a realidade são os nossos comportamentos e não os nossos atos. E de forma que os nossos atos justificam as nossas expressões e nossa forma de ouvir e tudo que estiver dentro da sociedade. Porém, quando este comportamento for de forma inconsciente, ele pode justificar tanto o comportamento como também os vossos atos, e fazendo tudo de uma forma negada ou não. E de outra forma, e quando eu me relaciono com Deus, eu tenho que relacionar Deus como todo.
E quando eu relaciono com um corpo simples, com entendimento simples, eu tenho que relacionar o meu corpo uma só vez, para que esta representatividade foi mudar aqui, mudou, tá vendo? Isso acontece muito, né. Agora eu vou ter que tomar aqui, beleza. Vou voltar aqui. E de outra forma, quando eu me relaciono com Deus, eu tenho que relacionar Deus como deixa eu preparar aqui para não fazer o que isso, ótimo. E de outra forma, quando eu me relaciono com Deus, eu tenho que relacionar Deus como todo. Quando eu relaciono com o corpo simples, com o entendimento simples, eu tenho que relacionar o meu corpo uma só vez, para que esta representatividade represente o meu comportamento. Sendo Deus, eu relaciono o todo, e sendo o corpo simples, com entendimento simples, eu relaciono parte deste todo para que a espiritualidade de Deus permaneça representando cada corpo em específico na minha consciência. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.